A fé que conta mesmo para a salvação, não a fé que conquista cura, milagres, a fé dos 9 leprosos, não. A fé daquele um leproso que foi curado da lepra, mas também teve fé para seguir Jesus. A fé que conta para a salvação, para a vida eterna, é a fé que permanece até o fim. Porque a fé que você tem para um ano e depois não tem mais, não adianta. Você tem fé domingo de manhã, mas de segunda a sábado você não vive essa fé, não conta. Essa fé é religiosidade. Você não tem uma fé verdadeira, porque a fé verdadeira, ela está mais perto da gente do que a roupa está do nosso corpo. A fé verdadeira, ela está dentro da gente, ela permeia tudo que nós somos. Nós somos feitos dela. Essa é a fé que permanece até o fim. Jesus falou sobre isso lá em Mateus 10 e 22. Ele disse assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então a fé que leva à salvação é a fé que persevera até o fim. A fé que completa a carreira. Sabe, o Monte Sião, Deus fala lá no Salmo 132, que porque o Senhor escolheu a Sião e desejou-a para a sua habitação. Deus escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso, para sempre aqui habitarei. Para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Veja, o que aconteceu ali? O que aquele monte tem de tão especial, que de todos os montes da terra, Deus o desejou para si? Abraão colocou o seu filho amado, aquele filho que ele esperou quantos anos para ter? Quantos anos? 100 anos. Abraão com Sara esperaram para ter esse filho amado. E Deus, quando fez prova com Abraão e disse: toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e oferece-o para mim no Moriá. Ali naquele monte, um homem provou para Deus, para si mesmo, para a esposa, para o filho e para toda a humanidade que é possível colocar a Deus acima do que você mais ama nessa vida. Deus estava ali fazendo uma profecia para o futuro, porque ali naquele monte também, ali na região ali de Sião, no Monte Calvário, o próprio Deus faria por nós o que ele não permitiu Abraão fazer. Ele tomaria o seu filho, colocaria na cruz e o sacrificaria por todos nós. Então, o Monte Sião, ele representa a atitude humana de colocar a Deus acima de todas as coisas. Foi também no Monte Sião que Davi, foi Davi que conquistou o Monte Sião para Israel. Quando ele conquistou o Monte Sião, construiu ali o seu palácio. Uma noite, ele na sua casa luxuosa como rei, Davi olhou e teve um pensamento. Eu moro nesse palácio luxuoso e a casa do meu Deus ainda está em cortinas. O meu Deus ainda mora em cortinas, porque naquela época não havia templo ainda. O tabernáculo de Deus estava ainda ali, numa tenda. Então ele decidiu construir uma casa para Deus ali no Monte Sião. E Deus se agradou tanto
daquela decisão de Davi, que decidiu fazer uma aliança com ele. Então Deus se agradou tanto daquele pensamento de Davi, que novamente era um pensamento de exaltar a Deus mais do que a si mesmo, que fez uma aliança com Davi e disse: por causa disso, eu faço aliança com você, que nunca faltará um descendente seu no trono de Israel. E por isso Jesus é chamado de filho de Davi. Jesus foi descendente de Davi. E se cumpriu em Jesus a aliança, a promessa que Deus fez com Davi, por ele ter decidido construir uma casa para ele, acima de si mesmo. Amém? Então o Monte Sião tem essa representatividade, a representatividade de pessoas que colocam Deus acima de tudo na sua vida. Acima de mãe, pai, filho, desejo, sonho, sucesso, riqueza, tudo. Primeiro o Senhor. O Senhor é maior que tudo na minha vida. Então Deus ama esse monte porque Ele ama as pessoas que fizeram história nesse monte. O seu filho, quando deu a vida dele ali, no Calvário, ele falou: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Quer dizer, o filho dele também o exaltou. Então é isso que Deus se agrada. O Monte Sião representa também o lugar onde aqueles que estão em Jesus, eles olham para essa nova Jerusalém. Em Hebreus capítulo 12 e 22, está escrito assim: mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Quer dizer, o Monte Sião, para nós cristãos, é a nova Jerusalém. Mas a nova Jerusalém é o céu, a cidade do Deus vivo. Então, está escrito lá em Hebreus 13 e 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o quê? A futura. Para você ter essa fé que vai até o fim, você tem que entender que a fé tem esse segredo. O segredo de olhar para frente. Olhar para frente quer dizer, o que você fez ontem, isso não vai voltar. Você errou, você fez coisas terríveis, digamos assim. Você fez coisas que hoje você tem vergonha só de lembrar. Não adianta você ficar se castigando pelo que você fez ontem. Você pecou, você errou, o que é que você tem que fazer? Qual é a atitude prática que Deus nos ensina a fazer? Você errou, então você se arrepende, você reconhece o seu erro, pede perdão a quem de direito, inclusive a Deus, abandona o teu erro e toma novas atitudes contrárias ao que você estava fazendo. É isso que você tem que fazer sobre o seu passado. Não é ficar olhando para trás e dizer: ah, eu não mereço porque eu fiz isso, Deus nunca vai me atender porque eu fui ruim, eu fui mal. Quer dizer, você fica olhando para o passado como se você estivesse ainda preso àquele passado. E Deus é Deus de fazer novas todas as coisas. Alguém te errou, alguém te machucou, alguém te causou dano. Você não deve ficar guardando mágoa, guardando lá um caderninho do que a pessoa fez. Ah, o fulano eu não perdoo, esse aqui eu nunca vou esquecer, esse aqui eu vou para o túmulo e não perdoo. Né? Você guardando esse passado, você não vai chegar no céu desse jeito. Porque se você não perdoa, você não vai ser perdoado. E como é que você vai entrar no céu se você não for perdoado? E Jesus falou: se você não perdoa quem te ofendeu, eu não vou te perdoar. Está escrito. Então, se você quer ir para o inferno, continue guardando essa mágoa. Quem vai para o inferno não é a pessoa que te magoou, não. É você que vai para o inferno. É capaz da pessoa que te magoou ir para o céu, se ela se arrependeu e buscou perdão de Deus, e você que foi machucado por ela ir para o inferno. Porque você guardou mágoa. Então larga essa mágoa para lá, olha para frente. Ninguém vai chegar até o fim
olhando para trás. Compreendeu? Olha para frente. Olha para frente, entrega a dúvida, entrega a mágoa, o que a pessoa te fez. Para isso que existe o altar. O que te fizeram, você pega e coloca aqui no altar. Quando você sobe o altar, você entrega ali. Ó, meu Deus, isso que essa pessoa me fez, eu estou entregando aqui no altar. Eu estou sacrificando para o Senhor. Você perdeu alguma coisa, você perdeu. Ah, bispo, eu sempre sonhei casar e ter uma família e ser feliz. Aí eu me casei, eu idealizei isso, encontrei uma pessoa, aí me casei com essa pessoa. E deu tudo errado. Foi tudo ao contrário do que eu imaginava. A pessoa me traiu, me maltratou, me agrediu, me fez mal, roubou, me tirou tudo. E agora eu estou aqui envergonhado na igreja, triste, porque o meu sonho foi roubado de mim. Talvez você errou porque você fantasiou uma coisa, você idealizou uma coisa e não olhou com os olhos da fé, os olhos da fé inteligente. Aí você agiu pelo coração e quando você foi ver o que você fez, você errou. Mas se você errou, então o que você tem que fazer? Ó, meu Deus, me perdoa, lição aprendida, mas eu creio que o Senhor faz novas todas as coisas. Amém? Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que limpa os nossos pecados, o nosso passado, e nos ensina a olhar para frente. Vamos olhar para frente. Porque na nossa caminhada da fé, a gente vai ver muitas pessoas que começaram com a gente, mas não continuaram. Caíram, tropeçaram, desanimaram. Não tiveram a fé que vai até o fim. Se a gente for olhar para elas, a gente vai ficar igual elas. A gente tem que olhar para Jesus. Se eu olho para Jesus, Jesus é perfeito. Então Ele nunca vai me decepcionar. Se eu olho para o obreiro, para o pastor, para o membro, para as pessoas desse mundo, as pessoas da igreja, eu vou me decepcionar. Então eu tenho que olhar para Jesus. Se eu olho para Jesus, eu estou sempre olhando na direção certa, no caminho certo, no caminho que leva a Deus. Então, essa é a fé que leva a gente até o fim, que faz a gente permanecer e não desistir. Amém?